Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei a hora nem o dia que você estará vendo esse vídeo, mas por favor, não vá embora antes de você ouvir o que eu tenho para falar daqui para frente. Nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos tentar nos encher daquilo que é bom. Não vá embora, fique até o final se você puder, se você conseguir. Muitas coisas que falo aqui não são de minha autoria, porque eu mesmo depois me surpreendo vendo o vídeo e ouvindo essas palavras. Eu creio que a palavra de Deus fala em nossos corações, eu creio que ela pode te dar uma grande chance de melhorar aquela pessoa que você tanto quer melhorar. Eu sei disso, por isso fique até o final, tá? Ou até o máximo que você conseguir ouvir, tá bom? Já vai, se você gostar do vídeo, já vai se inscrevendo, deixando seu like aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Nós somos pessoas que precisamos aprender uns com os outros. Tá bom? E olha, nós vamos começar o vídeo agora e preste atenção, porque vamos começar lendo a palavra do Senhor para assim depois começarmos a falar sobre o que a palavra diz, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se você gostar do vídeo. Um abraço e vamos embora pro vídeo. Então a palavra de Deus assim nos fala no capítulo 16 dos versículos 13 ao versículo 20. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Agora, meus irmãos, quero que vocês prestem bastante atenção na segunda parte desse texto. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Continuação dos versículos 21, 22 e 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nos versículos 18 e 19, como eu havia dito, para que vocês prestassem atenção, nós podemos ver Jesus ali entregando a Pedro, dizendo que ele seria a pedra de base de sua igreja, seria fundada aqui na terra. Jesus então fala com Pedro que aquilo que ele ligar na terra será ligado no céu, e o que ele desligasse aqui na terra seria desligado no céu. Jesus coloca sobre Pedro uma responsabilidade, mas sobretudo uma autoridade divina. No versículo 20, propriamente dito, Jesus fala sobre a importância de não revelar às pessoas que ele era o Cristo. E então no versículo 21 Jesus começa a explicar por quê. Porque era necessário que ele fosse até Jerusalém e estivessem com todos os doutores da lei. Porque ali estando eles tentariam matá-lo e levá-lo à cruz, fazendo assim com que aquilo que está escrito acontecesse, que ele morresse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. Logo depois disso, Jesus repreende Pedro severamente, porque Pedro, interrompendo a sua fala, diz que o protegeria contra os soldados que viriam buscá-lo. Essa atitude de Jesus é uma atitude muito forte. Jesus diz a Pedro que ele era o próprio Satanás. E durante este vídeo, vamos tentar entender essa história. Em tantas histórias que ouvimos do que nos relata a palavra de Deus, uma das mais interessantes, sem sombra de dúvida, é esta que acabamos de ler agora. Podemos ver aqui Jesus dando a Pedro a autoridade máxima sobre a igreja como forma de exemplo de dedicação e empenho por ser um homem de fé. Logo depois que Pedro ouviu essas palavras de Jesus, ele foi a representação direta da verdadeira noiva do Senhor, que é a igreja aqui na terra. Pedro, então, ouvindo isso, enche-se de sua arrogância material, que todos nós no fundo temos.
Jesus, querendo dizer assim, puxar o saco de Jesus, vamos dizer, por causa daquilo que Jesus disse a ele, quanto à sua responsabilidade de ser chamado pedra, ou seja, aquela que seria a base da igreja. Isso subiu a mente de Pedro, deu a ele um certo ar de poder, vamos assim dizer. Mas, na verdade, o que aconteceu com Pedro acontece muitas vezes com nós mesmos. Achamos que somos melhores uns dos que os outros, e então isso começa a virar uma avareza dentro da gente, uma espécie de eu sou tal. Logo depois desse fato relatado por Jesus, Pedro, na presença dos discípulos de Jesus, disse para Jesus que nada aconteceria com ele, que jamais aquilo aconteceria com ele. Mas Pedro esqueceu que o que Jesus tinha dito ali, revelado ali, não era simples fato de que iria acontecer ou não alguma coisa com ele, e sim a revelação daquilo que traria à igreja a sua base verdadeira, a fé. Pedro, naquele momento, dando uma de salvador de Jesus ali, apenas para puxar o saco do mesmo, fez com que Jesus o repreendesse. E ele levou até mesmo logo depois de ser chamado à base da igreja o nome de Satanás. Agora, por essa atitude de Jesus, a verdade que sabemos, o texto não nos relata com detalhes o que aconteceu depois com as atitudes de Pedro em relação ao que Jesus o repreendera. A verdade é que sabemos que Pedro continuou sendo o mesmo sendo repreendido. Pedro não abandonou. Às vezes precisamos de palavras duras, porque o que está em volta de nós pode ser uma casca dura, uma coisa impenetrável, que nós precisamos de levar essa pancada para que essa casca seja perfurada e o Evangelho comece a nos dar uma direção que nós possamos entender. Pedro, naquele momento, não tinha entendido a mensagem do Evangelho, não tinha entendido que aquilo ali que ia acontecer com Jesus era uma coisa que não podia mudar, porque Jesus tinha vindo para passar por aquilo. Mesmo sendo homem, sentindo dor, o Deus Todo-Poderoso se encarnou, veio em carne para que nós pudéssemos então subir em espírito, estar mais perto de Deus, que aquele véu do pecado que foi rasgado, o véu que nos separava da glória de Deus, que nos separava de estarmos buscando a Deus, fosse rasgado. Pedro não entendeu a mensagem e ele estava tão desligado daquilo e querendo tanto mostrar a Jesus que ele tinha uma sabedoria talvez até infinita em relação ao que aconteceria. Pedro então começa a querer mostrar a Jesus que tinha vontade sim, que era tão amigo de Jesus que queria protegê-lo daquilo que viria. Eu quero dizer para você nesse momento, talvez você não esteja entendendo o que Jesus quer falar, mas eu quero que você venha para mim, quero que você olhe nos meus olhos aqui e entenda. Deus, quando Jesus fala aquilo para Pedro, que ele era pedra de esquina, Pedro então se enche de um valor que todos nós humanos talvez tenhamos dentro de nós. Ele queria, Pedro achava que ele tinha recebido ali um poder extremo ao ponto de proteger Jesus dos soldados, mas na verdade o que Jesus queria que Pedro entendesse era que aquilo que ele estava dizendo era uma profecia que dependia sim da sua morte em narro de cruz para que a igreja continuasse a ser, ou seja, para que a igreja continuasse o caminho que era com base naquilo que Jesus falou sobre a pregação do Evangelho, como a pedra de esquina, aquilo que separava o sistema dos religiosos da igreja verdadeira. Porque eu posso dizer para você hoje, se você é um crente que vive em religiosidade ao ponto de não conseguir enxergar que aquilo que vai acontecer com a igreja já está escrito na palavra dele, você não tem como mudar isso. Eu não tenho como mudar isso. Nós temos que seguir o que Deus fala, porque nós somos pessoas que precisamos de fazer aquilo que Deus fala. Porque o que nós entendemos às vezes é muito confuso. O que aconteceu com Pedro naquele momento foi que a reação de Jesus, aquela reação forte de Jesus, foi necessária para que Pedro acordasse. Ele estava dormindo. Ele não tinha entendido que o que Jesus queria dizer não era que ele poderia se salvar da cruz, não. A cruz é que nos salvou do pecado, é que nos aproximou de Jesus, que nos aproximou de Deus. Hoje nós temos ligação direta com Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento. Você que é uma pessoa
que está aí me ouvindo, talvez você esteja, eu não aguento mais ouvir esse rapaz, fala demais, mas Jesus, se Ele quer falar com você, se você for ler as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, você vai perceber que muitas das palavras de Jesus, a maioria delas, são para que você entenda que o que Ele fez e o que Ele está fazendo agora, aqui nesse momento, é usar pessoas, como usou Pedro ali. O que aconteceu com Pedro? Ele se encheu daquilo que não precisava, ele achou que ele era o tal, só porque Jesus disse que ele, é uma questão muito séria. Talvez se eu estivesse no lugar de Pedro também faria a mesma coisa, mas Pedro ali naquele momento não tinha entendido a mensagem. E hoje eu só entendo porque depois daquele momento Pedro sofreu a repreensão de Jesus, aquela repreensão que o chamou até mesmo de enviado de Satanás para impedir Jesus de certa forma. Uma palavra tão dura. Talvez se eu disser para você agora que você é uma pessoa que sai de mim, sai de reto, Satanás. Talvez você fique com raiva de mim, nunca mais olhe para mim, com toda razão. Eu não sou Jesus Cristo, nem sou líder seu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, quando Ele age, quando Ele trata com a gente, Ele bate firme. Porque Ele é Deus e quer que você entenda aquilo que Ele fala. Não é porque vai acontecer, simplesmente talvez não aconteça. Olha, o fato ali é o seguinte: a profecia relatada por Jesus Cristo foi tida por Pedro como uma palavra humana. E o que Jesus tinha dito ali era humanamente impossível ser dito. Jesus estava falando do futuro, uma coisa que iria acontecer. Pedro então duvidou daquilo que iria acontecer. Quando ele tenta proteger Jesus, o homem, ele esquece que Jesus era o próprio Deus e que o que ele tinha falado não era supostamente o que iria acontecer, e sim, ele revelou o que aconteceria. O profeta das nações, ele revelou. A atitude de Pedro então foi desconfiar do que Jesus falou. Isso é o que nós hoje não entendemos. Deus, quando fala conosco, não é simplesmente Ele fala, talvez isso não vai acontecer não. Deus, quando Ele fala, direcionando a você, dando você uma direção, é uma coisa certa. Você não pode simplesmente dizer assim, não, mas se eu fizer assim vai dar diferente. Quando Deus fala para você não orar por alguém, não ore. Quando Deus fala para você não dar pérolas aos cães, não dê. Faça o que Deus manda, pregue o Evangelho, pregue a verdade. O amor que o Evangelho levará às nações aquilo que ela precisa ouvir. Neste momento aqui eu quero te chamar a atenção e trazer você de volta e dizer para você, Deus ama você e quer você perto dele. A palavra de Deus nos revela ali naquele momento que tão grande era o que estava acontecendo, que se você não se apegar ao que Deus estava falando, ao que Jesus disse ali, você pode se perder no caminho. Você pode se entregar a um caminho que pode não ter volta. Por favor, quando Deus falar com você, preste mais atenção, antes que seja tarde demais. Tem muita gente com medo da volta de Jesus, apavorado. Isso era para ser um momento de alegria dentro do coração daquele que ama Cristo. Porque nós nesse mundo nós sofremos o tempo todo. Agora você me pergunta, como você deixa de sofrer nesse mundo, ou até mesmo sofrendo, você não quer morrer? Por que então não queremos morrer? Ninguém quer morrer. Até mesmo aquele que se mata não quer morrer. Quando acontece dele se matar, por algum motivo, é um momento ali que ele deixa de ser ele mesmo. Ele começa a pertencer ao espírito do mal, que a palavra de Deus diz que aquele que faz isso não tem salvação. Então você, quando começa a fazer isso, Deus, ele abandona você? Não, mas você o abandona. No momento em que você deixa de ouvir o que Deus fala, você o abandona. No momento que você faz aquilo que Deus não quer que você faça, você está abandonando Deus, os seus ensinamentos, aquilo que Deus tem para você e para mim, que Ele tem revelado aos nossos corações. Nos colocaremos diante de Deus, nos revelaremos a Deus. Você já confessou a Deus o seu pecado de hoje? Ou você não cometeu pecado hoje? Você já se olhou diante do espelho e viu quem é que está aí? É você mesmo que está aí? As atitudes que você cometeu, será que é você mesmo que cometeu? Preste atenção naquilo que você faz, para que aquilo que você virá a fazer, não se torne uma culpa que você não consiga mais se livrar dela. O homem, preste atenção, o homem que tinha recebido de Deus naquele momento quase,
Deus tinha dito para ele que ele era pedra, que ele era a base da igreja que viria, a Nova Jerusalém, talvez. O mesmo homem que recebeu essas palavras, poucos momentos depois, leva uma dura repreensão, sendo chamado de apartai-vos de mim, Satanás. Olha que antagonismo nessas palavras de Jesus. Por que Jesus fez isso? Já parou para pensar por que essas palavras tão duras? Às vezes queremos fazer aquilo que é certo, sem saber o que é certo. Pedro queria fazer o certo, sem saber o que é certo. Quando uma autoridade falar com você, preste atenção no que ela está falando, porque minutos depois você pode sofrer um revés muito grande se você não prestar atenção. Isso pode ser dentro de um emprego, dentro do seu lar, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Por quê? Porque você deixou de ouvir o que interessa, o que precisa. Muitas vezes as palavras boas são faladas por aí e a gente deixa de ouvir pra gente. Esses vídeos mesmo que agora estou fazendo aqui são vídeos que podem ajudar você a alavancar sua vida em todas as áreas, porque quando se fala do Evangelho é tocando todas as áreas. Deus não deixou outra área para ninguém tocar quando se trata de Espírito. O Espírito que Deus fala, que fala em sua palavra, ele é vivo, ele é eficaz ao ponto de te levar a uma área, a um momento que não tem volta em relação a regredir. Todo aquele que ouve o que Deus fala e guarda os mandamentos de Deus só crescem, todos, indiscutivelmente. Meus irmãos, quanto o que eu venho falando, o importante mesmo, para que você comece muito bem essa jornada e que você que já está no caminho há muito tempo, como eu, por exemplo, que o importante é entendermos que estudar a palavra de Deus é essencial. Sem esse pontapé inicial, sem você começar por aí, é muito difícil você conseguir ficar íntimo de Deus e entender o que Deus realmente quer que você faça. O Espírito Santo de Deus, ele se revela a nós através de uma busca constante. Somos apaixonados por Cristo, tenho certeza disso. As atitudes de Cristo só trazem o bem para nós. Tudo que ele fez foi para que eu e você pudéssemos hoje ter uma vida mais confortável. Eu sei porque dentro do meu lar Jesus reina e eu tenho paz. E eu quero também que você tenha essa paz que eu tenho. Tem dias que parece que o mundo vai acabar, sim, mas junto com esse desespero que às vezes chega em nosso coração, em nosso dia a dia, junto com esse desespero chega a palavra de esperança da Bíblia Sagrada, que então conforta os nossos corações e nos ensina como lidar com esses momentos, tá bom? Eu quero que você, se você puder, me dá essa alegria de voltar de novo aqui. Se você gostou do canal, curta, comente, compartilhe, comente aqui embaixo se você gostou, entendeu? Fale alguma coisa sobre Pedro, o que você acha dele, o que ele fazia. Comente, espalhe isso por aí, me ajude a passar a mensagem do Evangelho, pois nós sabemos que o mundo está carente do amor de Deus. O mundo está carente, nós sabemos disso. A falta de amor daquilo que Deus fala conosco, ele mata o homem natural também, né? Embora o homem natural viva em pecado o tempo todo, mas se a gente não buscar a santidade, que significa separação, Deus então, ele não se alegrará conosco, ele ficará triste. Deus não quer isso. Deus não quer que você se perca, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora agradecendo a Deus esse momento maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai, é com grande alegria que nesse momento eu lhe entrego, ó Deus, o meu canal, eu lhe entrego a vida de cada um que até aqui ficou conosco, ó Pai, nesta breve meditação. Ó Deus, que nosso coração possa aprender com os problemas, com os defeitos e os acertos, ó Deus, de Pedro e de tantos outros, ó Pai, que tem exemplos na Bíblia para nos ensinar. Muito obrigado pelo Senhor ter deixado essas pessoas para falarem aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado. Ser com o nosso canal, o nosso conteúdo e com toda a audiência, ó Deus, que o Senhor leve à casa de cada um a paz que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor vive, que o meu Redentor vive. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, ó Deus. Amém e amém. E que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus quiser.